Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus amores! E aí, rapaziada, suave na nave, tranquilo? Graças a Deus, né? Mais um dia em nossas vidas, mais uma sexta-feira e mais um cafezinho com o Portuga para nós falarmos desse semana incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, pessoal, vascaínos já estão um pouco mais refeitos aí, menos chateados, porque foi triste ontem, né? Quarta-feira, né? Vasco ganhando de 3-1, a gente consegue ceder o resultado de um jeito absurdo, né? Do que o treinador fez, o que o Carille fez quarta-feira, gente, é uma loucura, é de chorar. O cara colocou, ele conseguiu colocar, tirar os melhores jogadores faltando 10 minutos e não colocando os jogadores para serem mais ou menos para fazer o mesmo papel, né? Ele tirou o Coutinho e colocou o Tietê. Nada contra colocar o Tietê no lugar, mas não no lugar do Coutinho. No lugar do Coutinho tinha que ter entrado o Payet, né? Para você ter posse de bola, e depois tivesse que tirar o Verratti para segurar o jogo, aí sim você botaria até o Tietê no lugar do Verratti, né? Mas não, ele tirou o Coutinho, colocou o Tietê, quer dizer, chamando os caras pro jogo, né? Porque depois também entrou o Lucas Oliveira no lugar do Verratti. Com todo respeito a esse menino aí, esse Lucas Oliveira é um zagueiro muito limitado, muito, eu não sei como esse scout do Vasco achou esse jogador, porque a torcida do Corinthians, a torcida do Cruzeiro não gostava desse jogador lá, né? Aí ele foi pro Valladolid, aí o Vasco vai lá e acha esse jogador e traz pro Vasco, um zagueiro que está atrás de todos, inclusive os da base. Eu vi ontem o jogo do Vasco e Atlético Goianiense do Campeonato Brasileiro do Sub-20, tanto o Luiz Gustavo quanto o outro menino lá, o Lincoln, são superiores, então foi uma contratação inútil, né? Mas enfim, agora já o direito já derramou, não tem mais o que fazer, a Inês é morta, né? Agora é olhar para frente e amanhã já tem uma guerra, já pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Ah, só um detalhe, o outro jogo do grupo, né, da Sul-Americana, do nosso grupo da Sul-Americana, o Puerto Cabello empatou de 2-2 com o Lanús da Argentina. O jogo na Venezuela estava 2-0 o Puerto Cabello e o Lanús empatou. Então tá todo mundo empatado. Imagine se o Vasco tivesse vencido, né? Seria uma maravilha, mas vida que segue. Galera, amanhã Vasco e Corinthians, jogo às 6h30, pedreira, mas vocês veem que não tem adversário imbatível, nada disso. O Corinthians foi derrotado na quarta-feira também pelo Huracan, né, da Argentina. Eles estão a torcida está meio na bronca lá. Acho que o Vasco pode tirar proveito do nervosismo do Corinthians, né? Eles que também estão desfalcados, não joga o Garro, né, que está com problema no joelho. Tem algumas baixas lá o Corinthians. E vão jogar. Claro que a torcida do Corinthians é uma torcida que tem uma característica de empurrar o time do Corinthians sempre até o final, só critica se der alguma coisa no final do jogo. Mas os jogadores vão sentir a pressão, quer dizer, vão estar sob pressão. Se vão sentir a pressão, isso é outro papo, mas vão estar sob pressão, né? O goleiro também não vai jogar, o Souza, que está com problema no joelho. Bom, enfim, o Vasco não tem que também ficar preocupado com quem vai jogar, tem que se preocupar com o comportamento tático da equipe e que o treinador não complique, que o treinador não faça o difícil, entendeu? Faz o fácil, meu irmão, sem complicar, numa pequeno Vasco, sabe? Eu achei que quarta-feira foi meio que ele chancelou, né? Ele carimbou que é proibido o Vasco vencer com facilidade. Assim, não, o Vasco não está acostumado com isso não, vamos segurar o resultado. Porque o pensamento foi esse. Faltavam 10 minutos para acabar, estava 3-1 Vasco, gente. Era só tocar a bola, sabe? E assim, é fácil falar que não está jogando, né? Mas quando eu falo era só tocar a bola, era só colocar os jogadores que tinha que ser. Eu duvido que o Payet não ia gastar a bola, não ia segurar, cadenciar o jogo. Aí o jogo numa velocidade que estava, os caras já estavam alçando bola toda hora na área. Essa que é a verdade. Porque, gente, a gente também não pode esquecer o seguinte, esse time lá, o Melgar, ele mandaram só para nossa defesa mais de 60 bolas alçadas. Vários escanteios, teve 16 ou 17 escanteios, o Vasco não teve nenhum escanteio. O Vasco foi meio que encurralado, só que os contra-ataques, os jogadores do Vasco tem muita categoria. A gente, eu falo, o time do Vasco não é ruim, gente. Às vezes a gente se perde, fala que o time do Vasco é ruim. O time do Vasco está longe de ser ruim. O time do Vasco é muito bom time. E diga-se de passagem, eu sei que parece que eu estou alfinetando e não é alfinetando ninguém, gente, pelo amor de Deus, mas os bons jogadores do Vasco, todos eles foram contratados pela 777, essa que é a verdade. Não quero defender esses crápulas, não. Eu estou dizendo no sentido de que, mesmo com o dinheiro, que eles abriram o CNPJ da SAF Vasco, né, da Vasco SAF, para depois pegar dinheiro. Eu sei que aumentou mais ainda a dívida, eu não vou entrar nesse método, mas eu estou dizendo que as contratações foram deles, né? O Verratti, o Payet, o Piton, o PH, o goleiro, o Léo Jardim, o João Vitor, todos esses jogadores aí foram da empresa americana. Então mostra que o Vasco
se perdeu um pouquinho aí nessas contratações da janela, com exceção do Nuno Moreira, que está muito bem, e o Coutinho, que é um craque, mas o Coutinho viria trabalhar no Vasco com qualquer presidente, poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um seria, ele voltaria, porque ele queria, era a vontade do Coutinho jogar no Vasco. Então é isso, gente, mas não estou aqui querendo dizer isso ou aquilo, eu quero só que a diretoria seja mais assertiva, que está chegando no meio do ano, e que o Vasco ainda precisa de sim umas 2 contratações aí para ficar o time mais encorpado, e aí ser assertivo na janela, não trazer aposta, entendeu? Só o Nuno Moreira que está dando certo, graças a Deus, muito bom jogador, me surpreendeu agradavelmente, eu mesmo critiquei no início, mas muito bom jogador. Agora, os outros até agora, o Garré é muito limitado, gente, desculpe, Garré é Garré é muito limitado, o Lloyd até agora, um jogador até com uma compleição física boa, mas até agora não mostrou o que veio. Mas enfim, vamos ver, pode ser que eles deem a volta por cima, e vamos ter, claro, apoiar, a gente vai apoiar sempre incondicionalmente, né? Ontem, Renato Gaúcho acertou lá com o Fluminense, o que mostra que os profissionais não querem trabalhar no Vasco, né, cara? Assim, dizem as más línguas, né, pessoas ligadas ao futebol que me falaram, que o Renato iria ganhar menos do que o Vasco chegou a oferecer para ele. Mas aí, cara, isso acontece, o profissional não quer, o profissional quer saber, um cara de alto nível como é o Renato, ele quer olhar toda a infraestrutura, ele vai perguntar, como você deve ter perguntado, eu quero participar de contratação de jogador, indicar jogador, e aí a diretoria deve ter explicado que não tem condição financeira, que tem que ser jogador mesmo do scout para dar sorte de dar alguém vingar, né, no futebol. Fato é que o Vasco precisa para ontem de um scout mais assertivo, né? Não precisa necessariamente, como o Vasco não tem grana, que o Vasco pelo menos contrate jogadores sendo bem observado desde já, entendeu? Estou dando um exemplo aqui, tem um jogador lá do Vila Nova de Goiás, fica ligado nele. É isso, o Vasco precisa ser inteligente, ser assertivo, porque a gente está dando muito jogador, trazendo muito jogador que só enche o elenco, né? Só infla o elenco e ainda atrapalha, né? Até para o treinador fazer a sua armação de jogo, essa coisa toda. E um detalhe, né? O Vasco foi se desfazendo de alguns jogadores, por exemplo, o JP, que eu não sou contra de emprestá-lo para ele pegar experiência, o problema é que ele vai com passe fixado, né? E aí com opção de compra, né? Melhor falando, opção de compra. E o JP está indo para um clube que hoje é SAF, né? O Avaí é SAF, se eu não estou enganado. Então, se o jogador vingar, porque o JP é muito bom jogador, tá? Ele só precisa ser um pouco mais vibrante, mas é um jogador de muita qualidade. E se agradar lá, o Avaí vai lá e compra, entendeu? Assim, são negociações que a gente não entende muito, aí eu falo mesmo de leigo, né? Eu não deixaria passe nem de jeito nenhum, eu emprestaria, meu irmão, é ficar um ano lá e depois vai voltar. Mas aí, futebol, a gente não sabe como funciona, quem tá lá dentro é que sabe melhor do que o torcedor. Essa aqui é a pura realidade. Bom, galera, então, para finalizar o nosso cafezinho, lembrando, Vasco, Corinthians amanhã às 6h30, o jogo vai passar na Amazon Prime, meu Deus do céu, mais um pacote tem que comprar, haja dinheiro, né? O torcedor cada vez mais é explorado, né? A verdade é essa. Pô, você paga TV por assinatura, o jogo tinha que passar, meu irmão. Não importa, não. Sabe, aí o código do consumidor não tem uma defesa, não defende a gente, né? Porque assim, gente, dinheiro tá difícil para todo mundo. Dinheiro tá difícil para todo mundo. Aí eu comprei o do outro lá, parcelas de R$27,90, entendeu? Aí agora a Amazon também é 32 e pouco. E vai embora, o teu dinheiro, quando vai ver, tu tá aí com uma prestação altíssima aí de canal de televisão, pelo teu amor ao clube, né? Difícil, cara. Como tá chato o futebol agora, esses streams, esses canais de streaming, um saco. Não tem nada contra ninguém, não. Mas bota esse negócio de graça, meu irmão. Porque a audiência já paga a porra do consumo do produto, não é? Você vê a TV Cazé? O Casimiro não vende nenhum jogo. O Casimiro é pela audiência, por isso que ele tá milionário. Graças a Deus, que é um cara super competente. Né? Então, é isso. O futebol cada vez mais mata o torcedor, principalmente os mais velhos, os mais idosos. Aí vai assistir pelo velho e bom rádio. Quando tem rádio, que já estão tudo acabando também, já percebeu? Só tem agora a Tupi, né, que fala um pouquinho mais, e a Globo só quando tem jogo. Nem mais resenhas tinha como tinha antigamente, enquanto a bola não rola. Os saudosistas sabem do que eu estou falando, né? Mas enfim. Galera, eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga, se Deus quiser, volta amanhã. Beijo no coração, uma sexta abençoada para todos. Fui!